nós aprendemos aqui também. Então foi maravilhoso. Deus tem tido muita misericórdia de nós aqui. Como eu tenho aprendido com nossos pastores neste lugar, com aquelas pessoas que têm ministrado aqui. Eu quero falar hoje sobre o tema, coloca aí por favor. Vocês vão avaliar se essa lâmina está bonita ou não. Quem gostou dessa lâmina? Linda, né? Vamos dar um aplauso aí para a lâmina, não, para quem fez a lâmina. Fica de pé aí o pessoal. Quero pedir para ficar de pé o pessoal do nosso marketing aí, por gentileza, fiquem em pé. Todos ficam de pé, todos. Isso, tem um pessoal lá em cima, uma equipe maravilhosa. Gostaria que a igreja aplaudisse a eles. E o pessoal não, solta agora não, peraí, o que é isso? Ué. O pessoal da dança, cadê o pessoal da dança que estava aqui dançando? Fica de pé aí, eu queria falar antes, não deu, elas estão ali atrás. Vem para cá, moças, vocês. Isso. Eu gostaria que vocês dessem um aplauso a essas meninas da dança. Isso. Senta aqui na frente, fica olhando para o seu pastor aqui, ó. Isso aqui, fica admirando o pastor de vocês aqui. Israel, dá uma segurada aí, tá, meu filho? Que meninas bonitas. Hã? Você vai pro Kids? Escapou, hein? Que benção. Vem pra cá, Israel. Senta aqui para todo mundo saber que sua namorada é bonitona. Irmãos, é só trabalhar para Deus que Deus dá umas mulheres bonitas pro obreiro, né? A sua vai, Daniel disse, olha lá, eu tô sem nada. Segura, Daniel, espera. Isso. Irmãos, então o nosso tema, qual que é o nosso tema? Expansão. Qual é o texto áureo? Isaías 54, 2 e 3. Expansão, amém? Coloca aí o tema agora, o nosso tema, o título principal. Isso aí, ó. Beleza? Alargue, estenda, estique firme. Essa semana eu estava estudando, fazendo o meu devocional. E eu quero abrir um parênteses aqui, antes de entrar no tema, só para te aguçar sobre alguma coisa importante. A importância da conexão do Antigo com o Novo Testamento. Você vai ver que muitas promessas, muitas falas dos profetas, elas foram reproduzidas por Jesus no Novo Testamento, ou em Mateus, ou em Marcos, Lucas e João. Isso me chamou muita atenção para esse tema. Então eu quero me deter um pouquinho só para trazer uma explicação para vocês a respeito do tema que foi escolhido para expansão através do profeta Isaías. E nesse devocional me chamou a atenção uma fala de Jesus que está em Marcos capítulo 7, verso 6. Esse aqui está no Evangelho, Marcos capítulo 7, verso 6. Essa palavra é a palavra do Senhor Jesus. Ele está se referindo a quem? Ao profeta Isaías. Ok? Ele respondeu, bem profetizou quem? E qual que é o tema principal da nossa expansão? Isaías. Então Jesus não está deixando passar em branco a fala do profeta Isaías. Então ele está diante da multidão, diante do povo, dizendo, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí eu fui buscar onde Isaías fala sobre isto, e está em Isaías 29, 13. O que eu acabara de ler a respeito do que Jesus está usando. Isaías 29, 13 está escrito assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que
maquinalmente aprendeu. Então ele está descrevendo lá no Evangelho o que Isaías profetizou. Baseado nisso, eu fui dar corda nesse raciocínio meu. Então veja bem, o livro de Isaías é citado, na maioria das vezes, no Novo Testamento, na íntegra, ou parte. Aí ele traz esse texto que eu li, Isaías 6, 9 e 10, e remete aos demais textos que está nos evangelhos. Então, aqui especificamente, o Senhor Jesus falou dos lábios, que o povo exalta ele com os lábios, mas o seu coração está longe. Ok, coloquei isso como observação. O segundo item que eu anotei aqui, que eles também estavam descrevendo, em Mateus capítulo 13, verso 14 e 15, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos e nenhum entendereis, verei com os olhos e de nenhum modo percebeste. Então você vai observar que em Mateus também está falando aquilo que Isaías está descrevendo. Isaías 40, verso 3, diz assim: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus. Isaías 43. Onde que isso está repetido? Em Mateus 3:3. Porque este é referido por intermédio do profeta Isaías, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Em Marcos está escrita a mesma coisa, em João está escrita a mesma coisa. Então, esses textos, essas palavras, essas profecias, elas estão conectadas, tanto o Antigo Testamento com o Novo Testamento. O segundo texto que também Isaías profetizou, foi sobre a casa do Senhor. Isaías 56, 7 diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso é uma profecia de Isaías 56, 7. E em Mateus está escrito a mesma coisa, Mateus 21, 13. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então preste bem atenção onde eu quero levar vocês com essas comparações. Então nós falamos sobre a minha casa, falamos sobre preparar o caminho do Senhor e falamos sobre o ouvir, mas o coração está longe. Por que eu fiz a questão de fazer essa distinção? Porque nós estamos dizendo em Isaías 54, 3, 2 e 3, que você deve esticar as suas tendas, alargar as suas tendas para a direita e para a esquerda, porque vai vir crescimento. Então, diante dessa introdução, você tem que inculcar na sua cabeça que o próprio Jesus reforçou aquilo que o profeta Isaías disse. Então, Jesus estaria dizendo para mim e para você, no texto de Isaías 54, 2 e 3, vai ter expansão, vai ter crescimento. Você vai crescer, porque se o Senhor reforçou a fala de Isaías no texto de Marcos, ele reforça também em Isaías 54, 2 e 3. Sabe qual é o grande problema meu e seu? Que nós, muitas vezes, não acreditamos naquilo que a palavra de Deus tem para nós. Baseado nisso, eu separei o texto que está relacionado a essa lâmina linda. Pode colocar a lâmina do título da ministração. Repita comigo: tem um lugar na mesa para você. Mesa é lugar de expansão. Guarda isso aí no seu coração. O que a mesa simboliza na Bíblia? O significado da mesa na Bíblia está relacionado à comunhão, a partilhar.
e a união entre pessoas. A mesa é um lugar de encontro, onde se compartilha refeições e se fortalece os laços familiares e comunitários. Na Bíblia, a mesa também é associada à presença de Deus e à celebração da vida. Diga para o seu irmão: há um lugar na mesa. Na mesa você expande. Na mesa você cresce. Eu quero usar 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9 está relacionado a uma relação, a uma amizade de dois amigos. A sua amizade com as pessoas, a sua amizade na sua casa, a sua amizade na igreja, no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida, pode permitir que você também expanda. Davi, com relação a Mefibosete, a bondade de Davi para com o filho de Jonas, Mefibosete na mesa com Davi. O que significa Mefibosete? Mefibosete significa destruidor de ou da vergonha. Quando você vai estudar sobre a herança, as posses das guerras, sobretudo com relação a reinados, os reis que assumiam o trono, ele tinha o direito ou a obrigação de executar todos os familiares dos reis anteriores, para que não houvesse nenhum tipo de sabotagem ou perseguição ou fraude diante desse novo governo. Mas o interessante é que Davi havia jurado a Jonas que nunca esqueceria da amizade especial que os unia e trataria bondosamente dos seus descendentes. Presta bem atenção nisso. Essa promessa de Davi aconteceu em 1 Samuel 20, verso 14 ao verso 17. 1 Samuel 20, 14 ao 17. Se eu continuar vivo, isso é Davi falando com relação a Jonas, porque Jonatas nesse momento está vendo que o seu pai Saul está tentando executar Davi. Então Davi está dizendo: se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Se porém eu morrer, verso 15, jamais deixe de ser leal à minha família. Jonatas falando com Davi. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de quem? De Davi. Verso 16. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de quem? De Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Verso 17. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Então, esse versículo que eu separei para falar sobre essa promessa, em 2 Samuel, capítulo 9, se cumpre ela. Por isso que eu pedi para colocar: há um lugar na mesa. Baseado nessa situação, que os reis que tomavam posse do reinado tinha o costume de liquidar, matar os familiares anteriores, chega um momento que Davi assume o reinado, e diante dessa promessa, dessa lembrança, o verso 1 diz assim, 2 Samuel, capítulo 9, verso 1, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonas? Verso 2, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonas,
aleijado de ambos os pés. Verso 4, onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Verso 5, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Verso 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Verso 7, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sobre a minha mesa. Que coisa linda. Então se inclinou e disse, quem és? Quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Presta bem atenção, o rei está te convidando para a mesa. Ele sabe o que está fazendo com você. Essa condição aqui é uma condição que eu quero despertar muito em você, que muitas vezes você está tendo um pensamento equivocado a respeito daquilo que Deus pensa sobre você. Isso tem sido uma maldição terrível na humanidade, porque estão pensando aquilo que Deus não está pensando ao seu respeito. Verso 9, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teu servo, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os quantos moravam em casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Querido, presta bem atenção na situação talvez que você esteja hoje, mas você está esquecendo que Deus tem uma promessa para você. No período que eu estava preparando essa mensagem, a posição de Davi e a posição de Jonas não é diferente da nossa posição, como da posição do Senhor Jesus. Nós éramos os Mefibosete da vida. Nossos lugares eram lugar de Lodebar, lugar de desprezo, muitas vezes. E o Senhor Jesus decidiu nos chamar para a mesa. E quantos aqui nessa noite ainda não aceitaram o convite de vir para a mesa? Diga para o seu irmão, hoje o convite é para você. Responda, hoje esse convite é para mim. Quantos de nós nos sentimos indignos de sentar à mesa? Quantos de nós não nos achamos capazes? Diante dessa situação, alguns familiares de Saul foram de fato mortos. O próprio Davi deixou por um tempo de executar essa aliança com Jonas a respeito de Saul, porque lá em Josué capítulo 9, Josué havia feito uma aliança com os gibeonitas, e veio uma fome terrível sobre a nação de Israel, e Davi foi buscar conselho a respeito daquela situação, e o que foi apresentado a Davi foi as circunstâncias da aliança que Josué havia feito com os gibeonitas, e Davi precisava executar alguns da família de Saul, e assim Davi o fez. Mas o que me chama a atenção é que com relação ao filho de Jonatas, Davi poupou o único que foi Mefibosete. Agora você imagina, irmãos, quando Davi chama Ziba
Ziba sabia de toda a história, porque Ziba foi um dos escravos resgatado por Saul. E para Saul, Ziba era um dos servos fiéis. Então Ziba perdurou no cuidado daqueles que ainda fazia parte da família de Saul. Só que Ziba, ele estava morando em Lodebar. Quando ele vai para Lodebar, morar em Lodebar, ele vai correr da situação. Porque quando Davi manda chamar, ele vai tremendo. Ele vai pelando de medo. De quê? De ser morto. Porque ele sabia que o rei sucessor tinha o direito de matar todos associados ao rei anterior. Presta bem atenção. Você talvez está com medo de algo nessa noite. Talvez você está com medo de amanhã você chegar no emprego e ser mandado embora. Eu quero dizer para você, você pode chegar lá e ser promovido. Você recebeu uma grande promoção. E você sofreu a noite todinha. Você não dormiu a noite toda, dizendo, amanhã eu vou ser mandado embora. Amanhã eu vou ser liberado. Aí o chefe te chama na sala e você, ai meu Deus, você já começa a suar. E começa a gaguejar. Aí o chefe fala, calma, take it easy, my friend. Só a Janaína que entendeu. Porque assim, irmão, nós temos uma convidada que morou em Londres. Então o pregador tem que ser bilíngue. I'm sorry. Então, irmãos, essa preocupação de Ziba aconteceu. E você vai ver que a reação dele é recíproca. Sabe o que acontece comigo e com você muitas vezes? A gente dá uma resposta negativa, onde nós deveríamos dar uma positiva, sabia? Porque Mefibosete, quando ele chega no palácio, na presença do rei, ele se curva diante do rei, e o rei diz assim, não temas. Não tema por quê? Porque o rei sabia que ele estava com medo. E qual que é a pronúncia de Mefibosete? Por que tu se preocupa com um cão morto? Quantos de vocês estão em situações que vocês mesmos criaram? Como pastor? Com a sua própria língua, lançando derrota sobre a sua vida. Lançamos palavra maldita sobre a sua casa. Quantos filhos estão perturbados? Quantos filhos estão lá na CPP? Porque os pais colocaram. Esse vai ser bandido, esse vai ser malandro, esse aqui não tem jeito. Quantos de nós, irmãos? Esse era o estado de Mefibosete. Ele diz, quem sou eu para tu se preocupares com um cão morto? Baixa a sua cabeça por um instante. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que já alto se lançou decreto sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que você pecou contra Deus. Você precisa se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Quantos de nós que estamos aqui nessa noite e você já declarou que você não presta? Eu estava na academia ontem e estavam os dois adolescentes, um senhor de cabelo grisalho. Depois que eu fui ver que estava com ele, ele falou uma palavra baseado neles. Eu disse assim, isso que você está falando vai vir contra a sua vida. Quantos de nós, talvez você está doente pela palavra que você liberou. Talvez o seu casamento não deu certo, não está dando certo, porque você liberou uma palavra sobre ele. Talvez a sua vida financeira não está boa, porque você profetizou que ia ser assim. A escassez não ia se ausentar da sua casa. Que você não teria condições de ter nada. Você que liberou. Não foi ninguém não, foi você. Porque aqui você vai ver que é Mefibosete que fala. Olha que contradição, irmãos. Se o rei quisesse matar Mefibosete, mataria onde ele estava. Não precisaria levar ao palácio. Talvez hoje você está aqui numa situação adversa. Mas preste bem atenção. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Presta bem atenção nisso.
Hoje o Senhor te convida e Ele diz para você: tem um lugar na mesa. Tem um lugar na mesa. Tem um lugar na mesa. Quando Ziba se aproxima, ele pergunta, Davi pergunta para Ziba. Ziba dá toda a descrição de onde Mefibosete está. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa, verso 3, de Saul, para que eu use de quê? Bondade de quê? Bondade de Deus. Diga para o seu irmão: há uma bondade de Deus. Há uma bondade de Deus sobre a sua vida. Se Isaías profetizou: alarga as suas tendas, estende as suas cordas, ele está dando uma ordem no imperativo: estende as suas cordas, porque você vai crescer. Ah, mas meu pai disse que eu sou cabeça de prego. Quantas jovens, irmãos, eu conversei com um jovem essa semana, ele disse: pastor, desde os meus 4 anos que o meu pai me abandonou. O pai dele é envolvido com satanismo. Ele disse: pastor, eu não consigo me aproximar do meu pai. E as decisões que eu tomo frequentemente são equivocadas, pastor. São erradas. Os meus pensamentos, ele não consegue coadunar com as minhas atitudes. Eu disse para ele: é tempo de você voltar e entender que Deus pode mudar a sua história. Pelo fato de Ziba ter sido servo de Saul, ele sabia onde se encontrava a pessoa e o lugar. Eu quero abrir um parênteses aqui interessante, que nós sempre falamos muito sobre esse assunto, é pertinente, mas eu quero abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre Maquir. Você vai observar que Maquir, ele era um homem rico, ele era um homem bem sucedido. E você pode perguntar: por que Maquir tem uma casa em Lodebar? Porque Maquir socorria as pessoas incapazes, pobres. Se você for ver, Mefibosete, havia uma ama sua havia preocupado com a morte dos seus pais, do seu avô, tentou fugir com ele, e ele bebê, ela deixou de cair, ele sofreu um acidente, ficou com as 2 pernas, ficou coxo das 2 pernas. Então Maquir estava acolhendo Mefibosete pela condição dele atual. Quando Davi está fugindo de Absalão, quem é que socorre Davi? Maquir. Escuta, assim como existe os Davis, também existe os Maquis da vida. Você sempre poderá socorrer alguém. Olha o que a pastora disse aqui nessa noite. Você sempre terá alguma coisa para socorrer alguém. E o que eu achei, fecha parênteses, o que eu achei lindo da vida de Davi, depois eu vou pregar sobre Maquir. O que eu achei lindo da vida de Davi, é que Davi já estava no alto escalão. Davi já era o rei. E ele lembra da promessa que ele fez para quem? Para Jonatas, o seu pai. O que a pastora está ressaltando aqui? O que fizeram pelo filho dela. Deus irá levantar alguém para socorrer o filho do Fábio, para socorrer a Ana. O marido. Eu só falei seu nome, alguém falou marido. Eu digo amém, marido. O que é importante que eu e você entenda? Eu ia fazer uma brincadeira com a minha esposa hoje, mas não deu tempo. Eu ia pegar uma foto de como nós começamos a namorar. Irmão, nós éramos esgualepados. A minha mulher era mais ou menos arrumadinha, irmão. Mas parecia freira. Umas batonas, irmão. Eu queria ver a cadelinha dela, não tinha jeito. E eu tinha uma mancha de um cabelo amarelo aqui, irmão. Que demônio era esse? Nunca vi uma mancha só aqui. Eu quero dizer para você que eu estendi a minha tenda. Eu estiquei as minhas cordas.
eu firmei as minhas estacas. É isso que você precisa entender. Você não tem o direito de pensar que você é um cão morto. Interessante, irmãos, que Davi também, olha como é que são as coisas. Davi um dia se considerou um cão morto, sabia? Davi também se considerou um cão morto. Quando foi? Quando ele estava sendo perseguido por Saul. E Deus entrega Saul nas suas mãos, ele corta a orla do manto de Saul. Ele diz: ó meu Senhor, Deus te entregou nas minhas mãos, olha aqui o seu manto. Por que tu persegues um cão morto? Interessante, né? Por que ele está socorrendo um cão morto? Porque um dia ele se considerou um cão morto. Talvez teve época que você não tinha o que você tem hoje. Você deveria procurar alguém e ajudar com o que você tem hoje, sabia? Davi está fazendo isso. Quando Mefibosete chega na casa, no palácio, ele chega numa condição de medo, de vergonha, porque ele está saindo de Lodebar. Só que o propósito de Deus com Mefibosete não era Lodebar, era Jerusalém. Escuta, o seu lugar não é Lodebar, o seu lugar é em Jerusalém. Ninguém joga a cadeira para o alto. Irmãos, uma palavra dessa tem poder para mudar a sua existência na terra. A gente está tão cheio de palavras, né? Mas pouca vida, pouco entendimento da realidade da palavra de Deus. Quando chega no verso 6, vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis-me aqui teu servo. Mas os teus temores eram infundidos, na verdade, ele estava prestes a receber favores especiais, embora ainda não soubesse disso. Deus liberará favores especiais para a sua vida neste ano de 2025. Poucos entenderam, poucos disseram amém, e poucos assumiram o compromisso de viver isso. Com todo o temor, irmãos, que Mefibosete estava, ele estava prestes a receber o favor do rei. Talvez você está com medo de morrer, talvez você está com medo de crescer, mas já está tudo pronto. Enquanto Mefibosete subia naquela carruagem real, com medo de morrer, do outro lado estava o rei Davi, com a mesa posta, esperando por Mefibosete. Deus vai te surpreender. Escuta o que eu estou falando para você. Deus vai te surpreender. Deus há de mudar situações aqui nessa noite. Os improváveis se tornarão prováveis. Guarda essa palavra em nome de Jesus, pois é isso que Deus está falando conosco nesta noite. Diga para o seu irmão: não tenha medo. Deus tem uma mesa preparada para você. Deus tem um banquete para você. Diga para o seu irmão, pega na mão dele assim, fora, assim: não tenha mal impressão sobre seu respeito. Ué, que é isso? Você tem mal impressão sobre seu respeito? Não tenha mal impressão sobre seu respeito. Se você tem uma má impressão sobre o seu respeito, quem é que vai ter boa? Quem é? Eu pergunto para você. Diga para o seu irmão: você não morrerá. O rei não vai te matar, mas o rei vai te promover. O rei vai te restituir. Não tenha medo. O rei está do seu lado. Disse: o rei está do meu lado. O rei está do meu lado. Ele está do meu lado. Ele está do meu lado. Ele sabe de onde ele me tirou. Ele sabe que eu precisava sair de lá.
Ele sabe. Talvez você está aqui nessa noite com medo de ser morto, embora o seu trabalho amanhã, eu falei com relação a isso, mas Deus tem algo extraordinário para você. Portanto, ali estava Mefibosete como um cão morto diante de Davi, chamando-se de escravo do rei. Vocês lembram lá de Números capítulo 13? Quando aqueles 10 espias estavam com aqueles cachos de uva na terra prometida de Canaã, e ele se via diante dos anaquins, que eram os gigantes, ele se via como o quê? Como gafanhoto. Cuidado, não deixe o diabo tomar a sua mente e mostrar aquilo que Deus não pensa ao seu respeito. E com isso, muitas pessoas não têm herdado a terra prometida, não têm vivido o sobrenatural de Deus, porque você tem deixado o diabo usurpar a promessa de Deus na sua mente. Você tem se tornado um cristão fraco, omisso. Você não pode ser um cristão omisso. Você não pode aceitar o diabo trazer uma sentença para você que Deus já revogou, que o Senhor Jesus já levou na cruz. Às vezes, diante dos seus próprios olhos, você está se vendo nunca do jeito que Deus se vê. Diga para o seu irmão, mude isso hoje. Mude isso agora. A maneira de você se ver. Isso tem sido um problema sério, né, irmão? Esse negócio de like, de curtida, está deixando as pessoas miseravelmente doentes, porque elas não sabem que elas são. Então disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas, seu pai. Irmãos, eu falei para vocês, é como se o Senhor dissesse assim, é esse pensamento que eu tenho para a minha igreja. Explique isso para o meu povo, ensina isso para o meu povo. Que o rei Davi, ele está simbolizando o Senhor Jesus, o nosso Deus. Eu e você somos os convidados para a mesa. Louvado seja Deus. Mefibosete receberia de volta as terras reais que tinha sido tirada da família de Saul durante a transição para o reino de Davi. Deus está falando aqui conosco. Ele te colocará na mesa dos governadores, dos presidentes, dos reis, enquanto você está pensando que vai morrer. Enquanto você estiver ocupando a sua mente com pensamentos negativos, com pensamentos de frustração, você está perdendo o lugar na mesa. Do que sua mente está sendo ocupada? É isso que vai determinar o seu destino, o seu futuro. Mefibosete passaria a fazer parte da família do rei. Verso 8. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Verso 9. Chamou Davi a Ziba e seu servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei aos filhos de seu senhor. Davi estava dizendo, vem cá, Mefibosete, eu vou fazer com que você expanda, eu vou fazer com que eu cresça, eu vou fazer com que você enriqueça. Você morava em Lodebar, você morava de favor, agora você vai morar no castelo, você vai morar no palácio, você vai ter o seu quarto próprio, você vai ter um lugar à mesa, e você se tornará um dos meus filhos. Que privilégio, irmãos. Talvez você está vivendo uma vida de pura miséria, e você não acredita que Deus pode mudar a sua história. É você que não acredita. Mas Deus pode te tirar da onde você está e te levar para a mesa do palácio. Deus tem mudado a minha história, irmãos. Deus tem mudado a minha história. O que eu estou pregando para vocês aqui é o que Deus tem feito na minha vida. Quando você acredita no poder do Evangelho,
Você vive o sobrenatural de Deus. Você vive as promessas de Deus. Mefibosete teria as terras do seu pai e avô restituída de volta. Mefibosete seria como um dos filhos do rei. Seria como se Mefibosete recebesse um apartamento na corte real. Mefibosete viveu um favor inesperado. Diga para o seu irmão: Deus tem um favor inesperado para você nessa noite. Inesperados. Deus tem um favor inesperado para você. Mefibosete esperaria a morte, mas não foi isso que Deus tinha para ele. Deus tinha um banquete. Eu não sei o que você está esperando, mas Deus está mudando a sua mentalidade nessa noite. A palavra de Deus diz, eu anotei aqui, havia uma mulher sunamita que tinha vivido uma experiência com Eliseu. E devido à necessidade, ela saiu daquela cidade. E depois de alguns anos ela voltou. E quando o servo de Eliseu estava falando com o rei sobre a situação dela, aquela mulher chega. E o servo de Eliseu diz: é sobre essa mulher que eu estou falando. O rei disse: é ela? É. Então pega todas as suas terras e restitua. Entrega a ela tudo de volta. Deus vai trazer restituição aqui nessa noite a sua vida. Deus vai colocar novas propostas na sua mesa. Deus vai te dar novas oportunidades. Deus vai te mover do lugar onde você está. Ministério de louvor, por favor. Verso 10. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teu servo recolherá os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Eu pergunto para vocês, por que isso está escrito? E por que é desse jeito? É porque o Senhor está dizendo: eu preparei um banquete. Eu preparei uma mesa especial para você. Muitas vezes a nossa mente trava quando se trata de sermos chamados filhos de Deus. A palavra do Senhor Deus diz que Ele nos deu o poder de ser chamados filhos de Deus. O que define a minha vida, a sua vida, é quando nós acreditamos no poder da promessa de Deus. Maquir tinha 15 filhos e 20 servos. Todos eles deveriam trabalhar em favor de Mefibosete. Se você não mudar a sua mente hoje, você pode escrever o que eu estou afirmando para você: os seus filhos padecerão muitas dificuldades por sua causa. Se Mefibosete não muda a maneira de pensar, aceitando o favor do rei, o único filho que ele tinha não viveria o melhor que Deus tinha para ele. O seu filho nunca vai viver o melhor que Deus tenha para ele, se você não for o primeiro a viver. Presta bem atenção nisso que eu estou dizendo para você. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Eu fui pesquisar sobre a vida de Mica, filho de Mefibosete. Sabe qual linhagem que ele foi aparecer? Na linhagem de Benjamim. Benjamim é da linhagem de quem? De Jacó. Jacó é da linhagem de quem? De Jesus Cristo. Irmão do céu. Talvez você está no lugar hoje que aparentemente é desfavorável, mas Deus vai te colocar em um lugar que você vai falar: não é possível isso acontecer. Não é possível que isso aconteça. Antes de Davi
ser rei, Mefibosete já tinha o seu filho chamado Mica. Tem pessoas que vão assumir cargos importantes, e Deus vai falar para ela: lembra do Glaucio, chama ele lá. Lembra do Tiago, chama ele lá. Lembra do Vanderlei, chama ele lá. Imagina a carruagem chegando em Lodebar, irmão. E quando chega aquele carrão bonito na sua rua, você fala assim: quem que é esse? Chegou um carrão bonito, porque Ziba sabia o endereço de Maquir. Deus conhece o seu endereço. Deus conhece o seu endereço. Deus conhece o seu endereço. Quando alguém bater na sua porta e dizer: eu vim aqui porque Deus mandou. Eu estava passando uma dificuldade muito grande, um momento de crise, um momento da transição ministerial. E Deus mandava pessoas chegar à minha casa com cestas de alimentos, irmãos, enorme, gigantesca. Eu gostaria que você ficasse de pé. O Rei dos Reis está aqui nessa noite. O Senhor dos Senhores está aqui nessa noite. Mefibosete ficou rico, irmãos, vivendo do favor do rei e de todas as riquezas que era do seu pai e do seu avô. Talvez você deseje que os homens te vejam, te enxerguem. Mas eu quero dizer para você que quem vai te enxergar é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero orar com aqueles que desejam tomar o lugar à mesa. Saia do seu lugar e venha aqui agora. O lugar foi preparado para você. Não manda outro, não chame outro, é você. É você. Mefibosete era coxo dos dois pés. Ele aparentemente não servia para mais nada, para a guerra, para fazer mais nada. Mas só que o rei disse: chama Mefibosete. Eu quero liberar o meu favor sobre a vida dele. Eu quero cumprir a minha promessa que eu fiz ao seu pai. E quando eu pensei que era o fim ali, aleluia, ouvi a tua Espírito Santo voz dizendo assim: pastor Grau, tem lugar na mesa, pode se assentar. olha com esse moço aqui. Pastor Sérgio, chama esse moço aí para mim. Venha, não demore. Jovem, passa a mão. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Olha aqui para mim. Talvez você se sinta indigno de receber o que Deus tem para você. Mas se Deus tem, Deus tem. Você não está aqui por estar. Você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa. Deus tem poder para mudar a tua existência. Ele tem poder para mudar a tua sorte. E se você crer, se você confiar na palavra de Deus, hoje Deus muda algo na sua existência. Levanta as suas mãos. Em nome de Jesus. Você que não vem aqui na frente, pode me ajudar orando com alguém? Venha orar aqui. Venha orar com alguém, por favor. Em nome de Jesus.
lugar na mesa. Há um lugar na mesa. Há um lugar na mesa. Você é um convidado de honra. Oh, Espírito de Deus. Candai, ó, passo, decova. Venha, não demore. Estou te esperando. Flua, flua, Senhor. Flua, 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 flua. É pra você um milagre. Lamanduí, decova, saia. Oh, Espírito de Deus. Venha ao teu favor. Venha ao teu favor. Espírito de Deus. Tu és. Oh, muda, muda, Senhor. Muda, Espírito de Deus. Pode se aceitar. Quando eu digo o contrário, Lamanduí, decova, saia. Eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo os teus filhos. Eu declaro o favor de Deus, o favor do Senhor, o favor do Senhor, o favor do Senhor. É tempo de expansão, é tempo de alargar as tuas tendas. Espírito de Deus, flua, 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 flua. Eu profetizo um novo tempo da sua existência, o novo tempo. Assume esse lugar na mesa. Aleluia. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu abençoo a sua vida. minha casa pela Aleluia. liberdade vã. Tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, Aleluia. ouvi Não é a seu fim. tua voz Não é o seu dizendo assim: fim. Não é o seu tem fim. lugar na Não é o seu fim. mesa. Tá vindo quantas mãos aí? Pode se assentar. Aleluia. Abre o seu coração Venha, não para demore. receber a graça. Estou te A mesma graça que alcançou Mefibosete. Que essa graça te alcance. Que essa graça me alcance nessa noite. Aleluia. na mesa. O rei te convida. Pode Tu se és o convidado do rei. É o rei que te chama. O rei te chama pelo seu nome. Você tem um nome por rei. Você tem um nome por rei. O rei sabe o teu nome. Ele sabe o teu nome. lugar na mesa. Aleluia. E pode se assentar. Verso 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Diga para o seu irmão: sempre haverá alimento na mesa do rei para você. Aplauda o Senhor. Sempre terá alimento na mesa do rei, para mim e para você. Aleluia. Eu gostaria que você fosse o profeta de Deus na vida do seu irmão nessa noite. Nós cremos no poder da imposição de mãos. Algumas pessoas vieram aqui, outras não. Mas eu quero que você exercite a sua fé. Maqui foi consultado para saber se haveria alguém da família de Saul. Talvez é você que Deus deseja usar nessa noite em favor dessa pessoa que está ao seu lado. Talvez seja você que Deus queira dar dons essa noite para servir a sua igreja e seu povo. Eu não sei.
Eu só sei que tem um favor de Deus aqui nessa noite, nessa casa. Nesse lugar aqui tem um favor de Deus. O favor de Deus paira sobre essa casa. Há um favor aqui. Há um grande favor neste lugar. Ainda que a circunstância não mostre, mas eu falo com toda a convicção. Esse favor está latente no nosso meio. Deixa Deus te usar na vida de alguém nessa noite. Não tenha medo de profetizar. Não tenha medo de declarar. Não tenha medo de ser um instrumento nas mãos de Deus. Roboyoshu de cantarabahas. Ramandui de covandarabashure canta saia. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar nessa noite. Deixa Deus te usar nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Libera uma palavra. Libera uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Oh Deus. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Flua, 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 Espírito de Deus. Flua, flua, flua. Tem o fogo, tem o fogo, tem o fogo, tem o fogo, tem o fogo de Deus aqui. Deixa, deixa esse fogo te tocar. Tem uma unção no nosso meio. Tem uma unção que está fluindo. Flua, 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 Espírito de Deus. Oh, um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo, um tempo de honra, um tempo de exaltação. Mais, Espírito Santo, flua, 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 Espírito de Deus. Mais unção, mais Espírito Santo, mais de Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, libera, Senhor. Libera o teu rio. Libera o rio da tua presença. O rio da tua unção, da tua glória. Que faça a diferença nas nossas vidas. Oh, Rabachu de Cantarabá. Ministra, Espírito Santo de Deus. Um tempo novo, um tempo novo, um tempo, Senhor, inesperável. Em nome de Jesus, flui, Espírito de Deus, mais Espírito Santo. Volta esperança, volta alegria, volta. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, aleluia. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te Flui, Espírito Santo, flui no nosso meio. Deus está fazendo uma coisa nova neste lugar. Um
nova Deus está fazendo no nosso meio. Algo extraordinário, algo poderoso. Oh, o Espírito Santo de Deus. Oh, nós tomamos posse, Senhor. Amanhã você vai viver um novo dia, um novo tempo na sua vida. Você vai viver como filho do rei de fato. E você sempre se lembrará que você sempre terá pão. Na mesa do rei sempre terá pão para você. Sempre terá alimento na mesa do rei. Não foi você que escolheu o rei. Foi o rei que te escolheu primeiro. Não foi Mefibosete que escolheu Davi. Foi Davi que escolheu Mefibosete. Você pode aplaudir ao Senhor. Louvado